A suspensão da exportação de carne bovina para a China pode provocar uma crise na pecuária goiana. Um caso isolado do mal da vaca louca interrompeu as vendas para o país asiático. Acompanhe agora na reportagem do Almir, que volta novamente. A suspensão das exportações de carne bovina para a China mal começou e os produtores goianos já sentem os efeitos da interrupção do comércio bilateral. O país asiático é o maior comprador de carne brasileira e Goiás é um dos seus maiores exportadores. Segundo este economista, a consequência econômica da suspensão das exportações foi imediata. Quando a gente fala de um alto embargo, a gente está falando de uma paralisação total das exportações, então cerca de 17 milhões de dólares de prejuízo ao dia, né? Ou seja, deixa de exportar. Então, todas aquelas fábricas que têm a sua produção voltada para exportação, elas ficam paradas, né? Esperando essa resolução aí diplomática, né, do governo. A exportação de carne bovina para a China foi suspensa na última quinta-feira pelo Ministério da Agricultura, após a confirmação de um caso de mal da vaca louca em um animal de uma fazenda do município de Marabá, no estado do Pará. O Brasil não possui capacidade laboratorial para identificar o tipo da doença. Por isso, uma contraprova foi enviada para o Canadá, o único país no mundo capaz de afirmar se o caso pode tratar-se de uma situação atípica. Em 2021, o Brasil ficou mais de 100 dias sem exportar carne bovina para a China pelo mesmo motivo. Mas como se tratavam de 2 casos atípicos e não de um surto da doença, a exportação foi retomada. É o que se espera também dessa vez. O problema é que a análise da situação de risco pode demorar e trazer mais prejuízos para a cadeia da carne. Segundo Luiz Ongarato, se o embargo não for resolvido logo, poderá haver fechamento de frigoríficos no estado e demissões de trabalhadores do setor. Como a gente viu há 2 anos atrás, houve de fato uma queda muito grande na produção, o que refletiu também no preço do mercado interno. Pessoas foram demitidas, plantas foram fechadas ou temporariamente fechadas. Então a gente gera um prejuízo como um todo nessa cadeia. Então não é interessante que esse autoembargo ele demore muito tempo para ser solucionado. E a suspensão da exportação para a China pode puxar para baixo o preço da carne bovina aqui no Brasil. Se de fato houver essa permanência desse autoembargo, vai sim haver uma queda no mercado interno, porque essa produção precisa ser escoada. Mas o consumidor que tem sofrido com a alta do preço da carne bovina nos últimos 10 meses, espera sim por uma redução no preço. Tudo que fala que é para baixar, para nós é claro que é bem-vindo, né? Tá difícil, né? O saláriozinho não sobe, né? Sobe mixaria, né? E aí os preços sobem muito, né? Se baixar para nós vai ser bom, viu? Melhor, porque se cair o preço pra gente, para nós brasileiros, fica bom, né? E sobre esse assunto, hoje pela manhã, o governador Ronaldo Caiado, em conversa com os jornalistas, tranquilizou a população goiana enquanto a essa situação. A todos. É um assunto que eu conheço, é um assunto que eu, não só como a responsabilidade que tem como governador, como médico, sou uma pessoa que acompanhei todo esse processo quando ele aconteceu na União Europeia, tá certo? Isso vem muito mais em decorrência de uma alimentação que é dada ao gado com resíduo de outros animais. Então aqui em Goiás eu quero tranquilizar as pessoas, todo o nosso rebanho, ele é muito bem fiscalizado, nós não usamos aqui hormônios, anabolizantes, nós não usamos aqui resíduos de outros animais para alimentar o nosso rebanho. O nosso rebanho ele é herbívoro, o nosso rebanho ele se alimenta de capim, tá certo? Ele se alimenta exatamente daquilo, do milho ou da soja, que é totalmente compatível com o que deve ser dado a toda a área da bovinocultura. Então, eu quero tranquilizar a população do estado de Goiás. Nós temos esse controle completo